Bem-vindos ao Astrologando com Lica Tito e a nossa minissérie de pequenos passos na astrologia. Sempre pensando a gente ter uma base firme para depois ir construindo mais e mais de forma tanto ampla quanto profunda esse conhecimento que é a astrologia. Nós vamos falar hoje da base, de um conceito que foi o que deu origem para os 12 signos, ou seja, os 4 elementos. Os 4 elementos, eles estão na natureza, eles são formas da energia se expressar, da nossa energia maior, né? Desse mistério da natureza e como que cada um desses elementos se expressa também está ligado na forma como a nossa personalidade se expressa. Então, a quantidade desse elemento, de um ou outro elemento no nosso mapa natal, vai falar muito da nossa personalidade e como a gente vê o mundo, como a gente interage com o mundo também. Tem uma coisa que é legal a gente lembrar, que esse conceito ele tá também para além da astrologia. A gente vê isso em literaturas orientais, a gente vê isso nas literaturas gregas, nos clássicos gregos, desde os pré-socráticos. E também existe essa divisão de yin e yang que ainda é uma subdivisão ou uma pré-divisão do que seriam os 4 elementos, que a gente vai começar por eles. Essa ideia de yin e yang também está muito contida aí do quanto eles são complementares e quanto a gente precisa de um e do outro, quanto nós somos um, né? O próprio símbolo do yin e yang fala que nós somos um e que existe sim uma natureza necessária, interativa e que gera o movimento da nossa vida através desses elementos e dessa diferença deles que são complementares. Os elementos que seriam yang, ativos, masculinos, eles estão ligados aos signos de ar e fogo, a esses 2 elementos. Já a ideia dos signos e dos elementos receptivos estão ligados ao que a gente chamaria de yin, de feminino, né? De aquele que recebe. Então, esses signos, esses elementos como água e terra estão ligados com essa ideia mais da matéria, estão mais ligados à ideia da gravidade, tanto que são elementos na natureza que se você soltar a água ela cai. Se você soltar algum objeto de terra, né, feito pela materialidade, ele cai. Já o ar e o fogo, eles estão ligados a essa expansão, a essa coisa sutil, a esse movimento que nem sempre está ligado diretamente à gravidade, àquela coisa assim da inércia que a terra nos permite, que a água também estão ligados. Eu acho que é bom fazer esse contraste entre os elementos, porque isso também nos ensina muito sobre a natureza do que a gente vai olhar para os signos daqui a pouco. Para traçar um paralelo para vocês, eu queria falar um pouquinho também sobre como Jung traduziu essa natureza da nossa personalidade que está expressa nos elementos. Ele sempre, na pesquisa dele, ele observava o comportamento dos seus pacientes e ele percebeu também a expressão dessas 4 naturezas nas pessoas que ele atendia e nas pesquisas dele. E ele deu a isso o nome de funções psicológicas. O que a gente na astrologia entende como fogo, ele entende como intuição. Ele trouxe pra gente com esse nome. O que a gente entende como natureza dos signos de ar, ele entende como a função psicológica do pensamento. Já os signos Yin, eles estão ligados ao que o Jung chamou de percepção, ligado ao signo de terra, aos signos de elemento terra, e ao sentimento ligado aos signos de água. Então, vamos conhecer um pouquinho da natureza dos 4 elementos? O fogo, também relacionado por Jung como intuição, ele traz para essas personalidades calor, brilho, uma luz, um entusiasmo, né? Porque tem uma coisa com vida, com vibração, com colorido, com olhar para frente, como ir para cima, né? Porque a chama vai para cima. Então, toda essa relação que os elementos têm com a natureza, eles também vão falar da natureza da nossa personalidade.
Ainda falando sobre o fogo, eles têm essa característica de vibração, de fé, de expansão. E muitas vezes eles podem estar em si mesmados demais e vai tocando a vida. É aquela coisa, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu vou deixar aqui informações tanto dos desafios quanto das forças de cada elemento. Tanto o fogo quanto o ar estão ligados com o movimento. E isso já nos fala muito de como procede o campo do pensamento, que foi assim que o Jung definiu as pessoas que têm muito ar na sua vida, no seu mapa, na sua personalidade. Essas pessoas, elas precisam de troca, elas precisam de movimentação. E se a gente pensar, pensamento? Tá onde? Tá no mundo material? A gente não vê, a gente é uma coisa sutil, tá ligada ao ar. É difícil de prender e quantas vezes você não se pegou assim, nossa, os meus pensamentos são muito mais rápidos às vezes até do que as minhas palavras. E as nossas ideias às vezes são tão abstratas e que é difícil de materializar. Isso tem a ver com a energia dos signos de ar. O que mais que a gente pode falar de ar? A coisa da comunicação, eles precisam do outro, eles precisam se comunicar. A sociabilidade é onde eles podem atuar, porque eles sozinhos nos seus pensamentos, tudo bem, mas é muito mais legal a gente trocar ideia com os outros. E aí mora uma das grandes forças do ar. Como eu disse, eu vou deixar sempre forças e dificuldades e desafios de cada um dos elementos. Eu também, sabe o que eu me dei conta fazendo o nosso roteiro, estudando aqui? Que cada elemento me trouxe uma música na cabeça e a galera de ar não podia ser mais Raulzito de todos, né? Da metamorfose ambulante. Eles preferem ser essa metamorfose ambulante do que ter a mesma velha opinião formada sobre tudo. E seu ar estão sempre em movimento. Gente, eu estava editando esse vídeo que vocês acabaram de assistir, que tá prontinho, e me dei conta que ele ficou muito maior do que eu esperava, porque realmente é muito difícil sintetizar um conhecimento tão profundo, e é o desafio desse vídeo. Então, sendo assim, o que seria um capítulo, serão 2 da nossa minissérie de primeiros passos na astrologia. Então segue que o próximo vídeo já está aqui disponível para você.